Tá, um pouquinho sobre a biografia de Ptolomeu. Ele foi um cientista grego e suas ideias sobre o universo foram adotadas durante a Idade Média. Sua tese, que ocupava o centro do universo, foi aceita durante 14 séculos, até as teorias de Copérnico e Galileu. Ele nasceu no Egito por volta de 100 da era cristã, e Ptolomeu foi o último dos grandes sábios da Grécia Antiga, e seus estudos contribuíram muito até os dias atuais. Falando agora sobre os estudos de Ptolomeu, o seu primeiro grande trabalho se chama o Teorema de Ptolomeu, quando ele fala sobre as noções quanto a um quadrilátero inscrito numa circunferência, e assim ele resulta no produto das diagonais, que é igual à soma obtida pelos produtos dos lados opostos. O seu segundo grande trabalho se chama o Almagesto, que tem o intuito de criar um modelo que é capaz de prever a posição dos planetas. Esses foram seus dois estudos mais importantes, porém algumas outras teorias é que ele defende o geocentrismo, no qual ele fala que a Terra é o centro do universo e os outros planetas e a Lua giram em torno dele. Ele também afirma a forma esférica da Terra e defende que é impossível ela ser plana. Falando um pouquinho mais sobre os planetas, o Sol e a Lua, ele fala que eles têm movimentos naturais, porém ele afirma que a Terra está no centro do universo, ficando em repouso. E assim ele confirmou também a teoria de Aristóteles. E por último, ele fala que a luz das estrelas sofre um desvio quando elas passam pela camada de ar terrestre. Tá, então em 150 Ptolomeu ele publicou a obra que se chamava Grande Síntese. Essa obra falava sobre o movimento dos corpos celestes em torno da Terra. E ele, com essa obra, ele falava que tinha uma ordem para esses corpos girarem. Seria a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. E esse modelo foi o modelo mais aceito desde a Antiguidade até a Idade Média. Tá. Falando um pouco sobre os modelos de Ptolomeu, na Antiguidade, diversas coisas sobre o universo e sobre o mundo que a gente vive, eles eram uma incógnita. E então, naquela época, diversos sábios, como Aristóteles, que foi um dos principais deles, eles fizeram diversas teorias sobre o nosso mundo e sobre o universo. E uma dessas teorias dizia que existia um modelo principal que falava que a Terra ela era o centro de tudo e o Sol e a Lua eles eram alguns dos astros que orbitavam. E nesse modelo ele foi chamado depois, mais tarde, de geocentrismo. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre o Nicolau Copérnico, e ele foi um importante matemático e astrônomo polonês, e ele pode até ser chamado de pai da astronomia moderna, porque foi ele quem percebeu e defendeu a tese de que a Terra e os demais planetas giravam em torno do Sol. E aos 18 anos ele ingressou na Universidade de Cracóvia, onde estudou astronomia e matemática. E em 1497, com 24 anos, ele foi para a Itália estudar Direito na Universidade da Bolonha. Tá, então um dos modelos que foi criado foi o heliocentrismo. O heliocentrismo ele tem origem das palavras gregas helios, que significa sol, e kreton, que significa centro. E ele é um modelo cosmológico que afirma que a centralidade do Sol no universo. Ele também significa que os astros, a Terra e os demais planetas, eles se movem ao seu redor, e ele também é o centro do sistema solar. Mas agora você pode se perguntar como que Copérnico chegou à conclusão de que o Sol era o centro do universo e não a Terra. Por diversos séculos, as órbitas dos outros planetas e dos outros corpos celestiais foram analisadas com a Terra como referencial no centro, como vocês podem observar nessas duas imagens, de Júpiter e de Marte. A bolinha azul seria a Terra no centro. Vocês podem perceber que a órbita que está representada em amarelo, que seria o Sol, realmente faria uma órbita perfeitamente circular ao redor da Terra. Mas Marte ou Júpiter, a órbita deles acabava não fazendo sentido tendo a Terra como referencial, porque os corpos eles iam e voltavam em distâncias diferentes, e os outros planetas eles não tinham nenhum padrão. Não foi encontrado nenhum padrão de órbita com a Terra no centro, apenas o Sol. Então, Copérnico, junto com outros estudiosos, pensaram, mas e se colocassem o Sol como referencial no centro da Terra?
Colocando o Sol como referencial, como vocês podem ver nas outras imagens, todas as outras órbitas elas se encaixavam perfeitamente como círculos quase perfeitos, como foi descoberto por Kepler depois, formariam então essas órbitas circulares ao redor do Sol. Tá, então o modelo, também chamado de coperniano, ele não foi aceito pela Igreja Católica, porque eles adotavam a teoria do geocentrismo do Ptolomeu, e esse modelo do Copérnico ele só foi aceito em 1922, e ele também, a teoria dele foi aperfeiçoada pelo Galileu Galilei, pelo Kepler e pelo Isaac Newton, e atualmente é a teoria mais aceita no mundo da ciência.